Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e a sua luz clareie as nossas mentes para o aprendizado dessa noite. Nós estamos, desse ano, trabalhando como temática os 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. Já estivemos aqui falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre Espírito, perispírito. E nesta noite, o nosso estudo será sobre o 5º, 6º e 7º princípios: evolução, livre-arbítrio, causa e efeito. Vamos estudar um pouquinho, vamos ousar falar de 3 princípios tão importantes num tempo recorde aqui, que é o tempo da palestra. Mas eu costumo falar, tenho falado nas outras casas, nós vamos dar pinceladas para despertar o interesse de vocês a aprofundar o estudo em casa, porque não dá para aprofundar tudo aqui. Na verdade, esses 3 princípios fundamentais da doutrina espírita são também 3 leis sábias e justas criadas por Deus para reger a harmonia do universo. Então nós temos a lei da evolução, a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. São 3 princípios fundamentais e também 3 leis sábias e justas, que vai nortear, todo o nosso trabalho, toda a nossa vivência, todo o nosso aprendizado enquanto espíritos imortais. Vamos começar falando da lei de evolução. E já começamos com uma reflexão proposta por André Luiz, quando ele coloca esse questionamento: quantas existências? Quantos corpos? Quantos séculos? Quantos serviços? Quantos triunfos? Quantas mortes necessitamos ainda? Uma reflexão puxada, porque nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos. Sabemos que hoje somos um somatório de tudo que vivenciamos, experienciamos como espíritos imortais em todas as vivências passadas. E então, nos leva à seguinte reflexão: o quanto eu já avancei, o quanto eu já aprendi, e pior ainda, o quanto ainda me falta de crescimento, de aprimoramento espiritual. E nós vamos aprender com a doutrina espírita que tudo no universo caminha para a evolução. E temos essa imagem mesmo de evolução, sempre para frente e para o alto. Kardec nos ensina que o processo evolutivo, ele vai sempre seguir, nunca vai retroceder. Aquilo que nós já conquistamos no caminho evolutivo, jamais perderemos. Então, seja no mundo mineral, vegetal, animal, ou no mundo espiritual, que já envolve aí o princípio inteligente como ser espiritual, tudo vai caminhar para a evolução. E a doutrina espírita faz a seguinte classificação dos mundos. Os mundos são classificados como mundos primitivos, como mundos de expiação e provas, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Acho que todos aqui já sabem que nós, o planeta Terra, nos enquadramos nesses mundos de expiação e provas. Mas aí, como que é a trajetória do espírito, desde que ele é criado por Deus, passando por todos esses mundos? Como é essa trajetória? É o que veremos nessa tela seguinte. Para a gente entender um pouco dessa trajetória, vamos colocar Deus como criador do cosmos, o Deus cósmico, a partir do espírito como princípio inteligente. Então, as primeiras encarnações vai ser a conquista material desse princípio inteligente nos mundos primitivos, onde ele terá experiências como mineral, vegetal, animal. E aí o pensamento de Leon Denis vai encaixar perfeitamente no bojo doutrinário do Espiritismo, quando ele diz que o princípio inteligente, ele dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal, mas ele vai despertar no estágio animal, quando nós já nos tornamos seres humanos. E aí, evoluindo um pouco mais no mundo primitivo, esse princípio inteligente
vai para o mundo de provas e expiações. Aí sim, ele já tem uma consciência como ser espiritual. Mas ainda predomina nele o mal. O mal como consequência da ignorância, né? Então, no mundo de prova e expiação vai predominar o mal. Mas é nesse mundo, em mundos como o planeta Terra, que nós habitamos, que nós vamos, como espíritos, iniciar a nossa conquista de alguns valores morais. Não todos ainda, alguns, poucos. Mas vamos começar essa conquista a partir do processo da reforma íntima. Para conquistar alguns valores morais, nós precisamos empreender essa reforma íntima, que é cotidiana, que é constante, que não pode parar nunca, sempre, né, cada vez mais buscando essa reforma. Aí evoluímos um pouco mais, poderemos então encarnar no mundo de regeneração, onde existe um equilíbrio entre o bem e o mal. Já não há o predomínio do mal como nos planetas como a Terra, no estágio hoje, de provas e expiação. Mas as almas vão estar mais habilitadas para conquistar novos, agora sim, novos valores morais. Além daqueles alguns que conquistou no planeta anterior, né, no estágio anterior, com a reforma íntima, agora nós estaremos habilitados, já há um equilíbrio entre o bem e o mal, para conquistarmos valores morais maiores, né, mais consistentes. E aí evoluímos um pouco mais, vamos para o mundo feliz. Nos mundos felizes, o bem supera o mal. Então já há um predomínio do bem sobre o mal nos mundos felizes. E evoluindo um pouco mais, o mundo celeste ou divino, onde reina absolutamente o bem, onde já, o mal já foi extinto totalmente. Nesse mundo celeste, também chamado de mundo divino, não há mais resquícios do mal, é o reino absoluto do bem. Nós vamos observar que Jesus saiu desse mundo divino, desse mundo celeste, e desceu para o mundo de provas e expiações, quando há cerca de 2000 anos ele encarnou aqui na Terra. Imaginemos a dificuldade desse espírito já purificado, que já tinha passado por todos esses mundos, começando como todos nós, lá com o princípio inteligente, nos mundos primitivos. Ele já havia evoluído o suficiente para habitar um mundo onde reina o bem. E aí ele precisa vir para nos ensinar o amor verdadeiro. Ele teve que descer a condição materialista ainda do planeta Terra, onde ainda predominava e predomina ainda o mal. Então Jesus faz vamos dizer assim, esse grande sacrifício de vir no planeta por onde, tipo de planeta por onde ele já havia passado. Obviamente ele não tinha passado pelo planeta Terra, porque vai ser exatamente ele que vai presidir o surgimento, a criação da vida organizada na Terra, mas ele havia evoluído em outros planetas semelhantes, no mesmo nível, né, que hoje está a Terra, e ele vem para nos ensinar. Nós vamos ver uma solidariedade entre os mundos, a partir do mundo de provas e expiações. A setinha, ela tem duas pontas, ela indica para os dois lados, né, do mundo de prova e expiação para o de regeneração, deixa para o mundo feliz e deixa para o mundo celeste. Por quê? Um espírito, ele pode, como aconteceu com Jesus, já ter galgado um nível de evolução e voltar a habitar um planeta mais atrasado ainda nessa escala. Isso não significa que ele retrocedeu no seu processo evolutivo, porque aquilo que ele conquistou, como eu disse, não lhe será tirado. Mas às vezes é necessário, porque ele pode ter esquecido algumas lições e precisa reaprender, ou ele precisa vir no mundo mais atrasado para ajudar um ente amado que precisa dele, que precisa de ajuda. Nós vamos estudar no livro Exilados de Capela, por exemplo, espíritos que vieram habitar o planeta Terra, vieram de um planeta mais evoluído, porque eles haviam desenvolvido muita intelectualidade, porém a moralidade não. Eles ainda estavam atrasados do ponto de vista moral, mas eles veem com o seu conhecimento intelectual
a evolução, o progresso das civilizações na Terra, né, os capelinhos. Então, toda essa é a trajetória do espírito por entre os mundos, de acordo com a classificação da doutrina espírita. E aí a gente chega quando a gente fala da criação, do surgimento da Terra. Emmanuel vai nos falar muito bem disso na Caminho da Luz, quando ele fala que o próprio Jesus reuniu engenheiros, químicos, biólogos siderais para coordenar o surgimento do planeta, uma pequena partícula que se desprendeu, né, desculpa, eu me esqueci agora a palavra, do Sol, né, da nebulosa solar, é a palavra, e que Deus deu a ele a tarefa dessa pequena partícula construir um novo planeta. E Emmanuel vai nos falar que uma nuvem de forças cósmicas desce sobre esse laboratório em repouso, que seria o futuro planeta, e passado algum tempo vai surgir uma substância viscosa, cobrindo todo o planeta Terra. E vai surgir então aí os minerais, os vegetais, os animais. Quem é o último elemento a aparecer no planeta? O homem, o ser humano. Se a gente for comparar todos os bilhões de anos de surgimento da Terra com o surgimento de cada um dos elementos, o homem, comparar com um dia, né? Durante um dia, o homem teria chegado às 23 horas e 59 minutos desse dia. Ou seja, no último minuto o homem chegou. E o homem veio do macaco? Segundo Charles Darwin, 1859, com a publicação da Origem das Espécies, sim, o homem teria surgido, o ser humano teria vindo do macaco. Mas nem Darwin e nem os estudiosos que o sucederam conseguiu detectar o ponto exato em que o homem surge do macaco. Em que momento o macaco se transformou em homem? É o chamado elo perdido da história da evolução. Porque Darwin e todos os demais estudiosos analisaram apenas o que se passou aqui no plano material. Mas vem Kardec, na obra A Gênese, capítulo 11, quando ele coloca a hipótese sobre a origem do corpo humano, ele vai concordar com Darwin. Ele vai dizer o seguinte: bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestiduras aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades, do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano. Como o homem não raro se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. E aí a hipótese que ele coloca é coincidindo com a teoria de Darwin, que poderia ter sido isso sim. O homem, o princípio inteligente que estagiou pelo mineral, vegetal e o animal, evoluiu ao ponto de poder se tornar um ser humano. E aí, os que os cientistas não estudaram, que Kardec, com a ajuda da espiritualidade, estudou, é que essa evolução, esse crescimento, se dá também no plano espiritual, não somente aqui. Então, se estuda somente a evolução no plano material, acontece o que chamaram de elo perdido. Quando foi que o macaco se tornou homínio? Em que momento? Como foi isso? E aqui no capítulo 11, na hipótese de Kardec, ele coloca a possibilidade, aliás, ele faz uma comparação com um enxerto numa árvore. Os primeiros espíritos humanos teriam tido a primeira encarnação no corpo do primata, do macaco, mas depois, na procriação, os macacos continuaram a produzir corpos de macacos
e alguns produziram corpos humanos, corpos mais embelezados, mais refinados, que foi se assemelhando ao que temos hoje do corpo humano. E aí, como ele coloca nessa comparação, né, do enxerto na árvore, que aquele galho, enxerto que surgiu do enxerto, vai produzir outro tipo de fruto ou de flores. E o tronco principal continua produzindo aquilo que já produzia. Então o elo perdido seria explicado do ponto de vista espírita, que a evolução não foi só na forma física. E aí a gente vai ver a evolução espiritual. Na imagem ali, o macaco, né, o primata andando sobre 4 patas. Depois ele, já com o espírito humano, ele levanta, ele se ergue, ele começa a andar sobre 2 patas. Aí ele se torna um ser tecnológico, que acredito seja nosso estágio atual. Está todo mundo na tecnologia, mas a partir daí o nosso propósito é o crescimento espiritual, é a angelitude. Então nós vamos ver aqui, nesse quadro da evolução espiritual, por exemplo, que todos nós saímos do estágio de animalidade com vistas a atingir a angelitude. E aí a gente sempre ouviu falar na doutrina espírita a seguinte frase: evolução não dá salto. E é verdade. Ninguém vai dormir animalizado e acorda angélico. Nem dentro de uma única existência isso é possível. Então nós vamos observar no quadro ali que nas sucessivas encarnações vai acontecer uma progressão infinita e nunca retroativa. Nós vamos partir da animalidade, entre o 0 e 1, já vamos ter uma pequena faixa do azul que representa a angelitude. E essa faixa rosa representa o quê? A materialidade, a influência da lei de causa e efeito, que vamos falar daqui a pouco, a ignorância, a irresponsabilidade, o empirismo. E quando nós começamos a desenvolver a nossa espiritualidade, a sermos influenciados pela lei do amor, a adquirir conhecimento, a ter responsabilidade, a desenvolver alguma sabedoria, nós começamos a aumentar a faixa da angelitude, que é a faixa azul, representada pela faixa azul. Então, o progresso, nosso progresso, começa no 0 e vai lá até o 10, né, graficamente mostrando de forma didática. Isso aí pode representar centenas, milhares de encarnações, até que nós cheguemos à angelitude total, até que nós possamos habitar aquele mundo celeste ou divino, onde reina absolutamente o bem, onde não há mais nenhum resquício de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de tudo isso que nos faz ainda, né, praticar o mal em determinados momentos devido à nossa ignorância. O quadro então da evolução espiritual nos deixa claro isso. E qual que é a maior razão, o principal objetivo de estarmos encarnados nesse planeta de provas e expiações, né? É trabalharmos a nossa evolução espiritual. Como nós falamos lá atrás, é um tipo de planeta que nos dá essa possibilidade de desenvolvermos alguns valores morais. E quando nós conseguimos isso, nós vamos atingir o grau de perfeição, pureza espiritual. Nós não precisaremos mais reencarnar na Terra ou em planeta que esteja nessa faixa evolutiva. E vamos continuar a nossa evolução em planos espirituais mais elevados, como vimos na escala dos mundos agora há pouco, de acordo com a doutrina espírita. Então a evolução sempre continuada, né? Nós podemos em alguma existência estacionar, não evoluímos nem 1 milímetro, mas também não retrocedemos, então ficamos estacionados. Mas quando nós já, de posse do conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, acredito eu ser impossível estacionarmos a partir de agora. A tendência é crescermos, ainda que poucos centímetros, poucos milímetros. O nosso segundo princípio da noite, que é o livre-arbítrio, nos remete à carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo já fazia uma referência aí, de certa forma, a essa lei do livre-arbítrio. Então, tudo me é permitido, mas quando eu conheço o livre-arbítrio, o peso
que as minhas escolhas vão trazer na minha vida futura, eu penso exatamente como Paulo: tudo me é lícito, tudo me é permitido. Mas espera aí, vamos dar uma pausa, vamos pensar um pouquinho antes de fazer determinada escolha, antes de tomar uma decisão, sabendo que isso vai refletir no meu futuro como espírito, se não nessa existência, nas próximas. Então, nós vamos encontrar Kardec questionando no Livro dos Espíritos, questão 843, o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? O homem é livre para agir? E a resposta é muito clara: visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Se Deus nos dá a liberdade de pensamento, obviamente Ele nos daria também a liberdade de ação. Porque de que nos valeria pensar em fazer uma coisa e não poder fazer, se a nossa vontade fosse cerceada? Então, se nós temos a liberdade de pensar, temos também a de agir, uma coisa relacionada à outra. Sem o livre-arbítrio, o homem seria o quê? Uma máquina, uma marionete totalmente controlada por algo superior, no caso o Criador. Então Deus cria os espíritos, como princípio inteligente, simples e ignorantes, todos nós. Ninguém foi criado sábio, todos nós somos criados do mesmo jeito, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, sem ciência de nada, e dá todas as mesmas condições iniciais. Deus não privilegia ninguém, Ele não cria seres à parte. Deus não criou anjos, nem arcanjos, nem serafins. Todos aqueles espíritos que hoje recebem esse codinome passaram também, como nós, pelo mesmo processo evolutivo. Tiveram que galgar essa escala evolutiva, Então nós temos as mesmas condições para atingir a nossa evolução. Ou seja, nós não somos robôs. E Deus não seria Pai misericordioso se tivéssemos criado dessa forma, como robôs, Então, na verdade, temos que ver o livre-arbítrio como um grande presente, uma grande concessão que o Criador nos dá no momento da criação. E como é que nós usamos esse presente? Vamos ver daqui a pouco. Só frisando aqui que, como Ele nos dá o livre-arbítrio no momento da criação, o livre-arbítrio então passa a ser um atributo básico do Espírito. Ele é inviolável. Ele é inviolável. Temos lido, quem lê muito aí as obras espíritas, tanto os romances como os livros de estudo, que em muitas situações os mentores espirituais se afastam, porque para não violar, para não interferir no livre-arbítrio daquela pessoa que eles estão assistindo. Então, se não fosse assim, a lei divina não seria perfeita e Deus não existiria. Não esse Deus da forma que nós conhecemos através de Jesus e da doutrina espírita, amoroso, misericordioso, não seria esse Deus. Como que nós usamos esse livre-arbítrio, esse presente, essa concessão, esse atributo básico do Espírito? De formas diferentes, de acordo com a nossa faixa etária. Na infância, ele é pouco usado. A criança não tem ainda a maturidade emocional, psicológica, para fazer escolhas, para tomar decisões. Então, as escolhas são feitas pelos adultos que deram a culpa. Os pais, os avós, os professores, quem está responsável por ela. Então, é quase zero a utilização do livre-arbítrio na infância do espírito encarnado. Quando chega a adolescência, já se começa a usar um pouco esse livre-arbítrio. Os adolescentes já fazem algumas escolhas, escolher as amizades, escolher a escola, o curso que quer fazer, o que ela vai acessar na internet. Então, a adolescência é uma fase muito difícil, que requer muita atenção dos pais, dos adultos que estão por perto do adolescente, porque ele pode fazer um mau uso do livre-arbítrio nessa faixa de idade, que vai trazer uma consequência para a vida inteira. Por exemplo, se o adolescente, usando o seu livre-arbítrio, escolhe iniciar a prática sexual e tem uma gravidez, o fruto dessa decisão, dessa escolha, vai interferir no restante da sua existência, da sua vida, porque um filho
né? Vamos dizer, para sempre. Então é preciso ser orientado. E os adolescentes de hoje, com muito acesso à tecnologia, precisam ser muito orientados, porque têm o conhecimento do que representa o livre-arbítrio, né? Da seriedade que é essa liberdade de escolher, fazer escolhas. Antes de fazer escolhas mais definitivas, pensar, refletir, buscar orientação, né? Não fazer nada precipitadamente. Mas é na fase adulta que nós temos pleno uso do nosso livre-arbítrio. E como nós estamos utilizando? Aqui nós colocamos até na imagem em referência ao ano eleitoral que estamos, porque uma das formas de usarmos o nosso livre-arbítrio na fase adulta é a escolha dos nossos governantes, o nosso voto. E como nós temos votado? Como tem sido a escolha dos nossos representantes? Muitas das vezes, atendendo o pedido de um amigo que é candidato, nós vamos votar pela amizade, por gratidão, porque devemos um favor àquela pessoa, sem avaliar a capacidade que a pessoa tem de exercer o cargo. Às vezes uma troca de favores, né, um benefício recebido. Então nós precisamos, hoje o Brasil está passando por uma situação de crise socioeconômico, né, e político, devido ao mau uso dos adultos nesse momento aí da escolha. Então é hora de pensar, de repensar, porque depois quando aqueles que lá foram colocados não agem com integridade, com dignidade, né, se corrompem, como nós temos visto aí, é o momento de todos criticarem, apontar os dedos. Fulano determinado político é corrupto. Mas cadê aqueles que votaram nele? São responsáveis, são corresponsáveis, porque fizeram uma escolha equivocada. Então o uso do livre-arbítrio é uma coisa muito interessante, importante na nossa vida e séria, porque vai nos trazer sempre esses resultados benéficos ou maléficos, né? Quando o espírito está na erraticidade, no plano espiritual, sendo preparado para uma nova encarnação, muitas das vezes, dependendo do seu grau evolutivo, ele participa ativamente do projeto da sua reencarnação. Mas quando encarnado e dotado ainda, né, sempre do livre-arbítrio, pode acontecer dele desviar daqueles rumos que foram traçados. Pode acontecer dele abandonar os planos de trabalhar pelo próprio aperfeiçoamento, simplesmente desviar-se do bom caminho, levado pelas amizades inadequadas, levado pela própria ignorância, pelo grau de egoísmo, de orgulho, de vaidade que ainda traz em si. E aí, muitas das vezes, todo aquele planejamento feito vai por água abaixo. Quem leu aquela obra Getúlio Vargas em Dois Mundos, é uma das muitas que nos mostra claramente isso, que ele, quando retorna ao plano espiritual, após a sua vivência no Brasil, né, como político, ele vai ter acesso ao projeto reencarnatório que ele tinha participado da elaboração ativamente. Ele fica arrasado, porque o quanto ele tinha desviado daquilo que estava proposto, que ele mesmo tinha proposto para aquela existência dele no Brasil como político. Então a gente precisa estar atento a isso. Pode acontecer isso? Pode, porque o futuro depende do presente. Então, quanto mais evoluirmos moral e intelectualmente, vamos dizer assim, maior será o nosso nível de livre-arbítrio. Então, é como na experiência humana mesmo. Como a criança tem pouca oportunidade de usar o seu livre-arbítrio, porque ela não tem ainda a maturidade emocional, psicológica, e só na fase adulta ela vai poder usar plenamente. E se falando da infância espiritual, nós, quando amadurecemos espiritualmente, intelectualmente, moralmente, teremos um maior grau, vamos dizer assim, de livre-arbítrio para poder utilizar. Sem o livre-arbítrio, então, vamos ser uma máquina, e como uma máquina, não seria responsável pelo mal que praticasse. Então, não precisaríamos nos preocupar com o mal que estamos praticando.
mas também não teríamos mérito pelo bem que fizéssemos, porque uma máquina não tem mérito se ela faz errado, deu defeito e fez errado, ela não tem culpa, e também não tem mérito se ela faz bem feito, porque é uma máquina. Então o processo de amadurecimento espiritual, com o qual todos nós estamos passando, ele é gradual, não dá salto, não é de uma encarnação para outra, ele é gradual, e está diretamente subordinada à lei do esforço próprio. Ninguém vai evoluir por causa do esforço do pai, da mãe, do irmão, do marido, do filho, da esposa. Nós só vamos evoluir de acordo com o nosso próprio esforço. Quem não se esforça, não adianta vir ajuda de fora, se a pessoa não quer. E Kardec, na questão 845 do Livro dos Espíritos, coloca sobre a situação em que a pessoa, o espírito traz tendências, más tendências de vidas passadas, e acaba sendo arrastado para o caminho errado, para o caminho do mal. E a resposta é muito clara: não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. O Espírito de Verdade responde para Kardec que mesmo aquele que vem com tendências, ele está tendo oportunidade de assistência espiritual para mudar, para melhorar. E se ele tiver vontade de resistir às tentações, ele vai resistir. Não há nenhum arrastamento irresistível. E fechando sobre o livre-arbítrio, é basicamente isso aí. Em determinados momentos da nossa caminhada terrestre, nós vamos nos deparar com essa estrada bifurcada. Então nós temos que decidir seguir o caminho da esquerda ou da direita. Eu vou seguir o caminho do mal ou do bem? Uma escolha que é só nossa, ninguém pode fazer por nós. Nem os nossos familiares, nem os nossos amigos, nem o nosso líder religioso, nem o nosso anjo guardião que nos acompanha do berço ao túmulo, não vai poder decidir por nós. A decisão tem que ser nossa. Então essa escolha é muito importante pensar, refletir, dar uma pausa, para evitar sofrimentos futuros. Porque na sequência da lei do livre-arbítrio vem a lei de causa e efeito, que é a consequência do uso desse livre-arbítrio, do bom uso ou do mau uso dele. Então a lei de causa e efeito é o que, na verdade? Essa lei nos diz que para cada erro vamos sofrer uma cobrança, para cada desvio do caminho certo vamos passar por um reajuste, para cada crime cometido vamos sofrer uma dor. Então é um mecanismo. Enquanto nós nos equivocarmos nas nossas escolhas, nós estaremos acionando esse mecanismo da lei de causa e efeito, que é universal, natural, reflexivo, irrevogável, mas é inexorável também. Mas às vezes a cobrança ela pode ser adiada. Então não é no sentido da fatalidade que muitos pensam, que se o espírito cometeu um assassinato numa existência, ele terá que ser assassinado na próxima. Não é bem assim. Porque seria até incongruente. Para resgatar um crime tem que praticar outro, Para alguém resgatar um crime que cometeu, outro tem que matá-lo. Então não é bem assim. Aqueles crimes cometidos, eles podem também serem resgatados pela dinâmica do amor. Então alguém cometeu um assassinato numa existência, na atual, ele não precisa ser assassinado para resgatar aquele crime. Ele pode, por exemplo, desenvolver um projeto, um trabalho junto a adolescentes, a jovens que vivem em áreas de risco, que estão em conflito com a lei, ou que correm o risco de entrar em conflito com a lei, para orientar, para educar. Um educador social, um educador religioso pode ressarcir aquela dívida que ficou no passado, com um trabalho que leve muitos jovens e adolescentes a não tomar o caminho do crime, a se tornarem homens de bem. Então, há a dinâmica do amor. Nós temos um péssimo defeito de pensar que todo sofrimento que passamos foi por causa de crimes que cometemos no passado. Está certo que todos nós somos espíritos milenares e viemos de um passado delituoso. Mas Jesus veio nos ensinar o quê? O amor.
Jesus veio nos ensinar a amar o próximo, a perdoar, a praticar a caridade. Então, se nós seguimos os ensinamentos de Jesus, nós, pela dinâmica do amor, resgataremos nossos erros passados, sem dúvidas, sem precisar de sofrer a pena de talião, né, que é olho por olho e dente por dente. Então, na lei de causa e efeito, nós vamos fazer as nossas escolhas e receber os resultados, positivos ou negativos. Semeamos limão, né? Vamos escolher o limãozinho, não vamos escolher laranja, nem morango. Nós vamos escolher exatamente aquilo que semeamos. Porque, como tem aquela frase, Deus é tão bom que nos dá liberdade de semear o que quisermos, mas Ele é justo ao ponto de cobrar de nós, nos exigir que nós colhamos aquilo que nós semeamos. Então, se nós temos a lei do livre-arbítrio, se nós temos a lei da evolução, se nós temos a lei de causa e efeito, isso significa que Deus não precisa ficar anotando naquele cadernão, né, aquele velhinho de barba branca que nós aprendemos lá no catecismo, que fica anotando os nossos erros para nos punir ou nos premiar. Não existe isso. Ele já criou essas leis para reger a harmonia do universo. Então, se nós infringimos as leis, vamos passar pela justiça da própria lei divina. Não há necessidade de ficar nos vigiando. Por força dessa lei de causa e efeito, nós, vamos nos ver diante de provas e expiações. Nós estamos num planeta apropriado para isso, até atingir o grau de elevação que vamos liberar. Quando nós evoluímos o grau máximo possível nesse planeta de provas e expiações, como nós falamos atrás, não necessitaremos mais reencarnar aqui. Já poderemos, na próxima experiência, irmos para um mundo de regeneração. Mas, enquanto nós estamos aqui, se estamos aqui ainda porque somos imperfeitos ainda, nós temos opções, usando o nosso livre-arbítrio aí, nós podemos agir como pusilânime ou resiliente diante das situações. O que é ser pusilânime? Não perseverar, desistir, acovardar-se diante das situações, não ter persistência nos seus objetivos, nos seus projetos, principalmente desistir diante das dificuldades. Isso é ser pusilânime. Resiliente, obviamente, ao contrário, é que, como diz o povo brasileiro, não desiste nunca. Nós temos essa característica da resiliência, o brasileiro. Perseverante, não desiste, por mais difícil que seja a circunstância. E aqui a gente precisa fazer abrir um parêntese para falar da diferença que existe entre a perseverança e a teimosia. Porque às vezes a pessoa é teimosa e acha que é perseverante. Não, eu sou perseverante, eu sou persistente. Então vamos didaticamente estabelecer a diferença. Eu sou perseverante quando eu empreendo algo, não dá certo, e eu não desisto. Eu vou tentar novamente, mas buscando novos recursos, buscando mais informação, usando novas técnicas, eu estou perseverando. Foi assim que os grandes cientistas descobriram, inventaram, os grandes inventores, descobriram a lâmpada, criaram o avião, tudo que nós temos hoje. Não foi na primeira tentativa que deu certo, não. Tentou, deu errado, eles aperfeiçoaram o processo, buscaram novas técnicas, perseverou até que desse certo. E o teimoso? E a teimosia? A teimosia, a pessoa vai tentando 2, 3, 4, 10, 15 vezes do mesmo jeito. Se não deu certo nas anteriores, e se ele não muda a forma de fazer, ele vai continuar quebrando a cabeça. Não vai dar certo. Isso é teimosia. É bater a cabeça na parede o tempo todo. Então, não é ser teimoso, é ser perseverante. A resiliência está relacionada à perseverança. Tentar novamente, de forma diferente, buscando aprimorar, melhorar a forma de fazer. Acho que ficou claro isso aí, gente? E a gente vai finalizando com a proposta de que sejamos resilientes na condução do barco da nossa vida. Porque esse barco da nossa vida somos nós que conduzimos. Temos, às vezes, ajuda quando o vento, pela ajuda espiritual, o vento fica mais favorável. Temos a força, a sustentação nos momentos de tempestade, quando estamos
a nossa vida parece que nós estamos em alto mar e tudo está complicado, mas nós é que somos os timoneiros desse barco, nós é que temos que conduzir. E aí nós precisamos usar o livre-arbítrio com sabedoria. Mas como é que usa o livre-arbítrio com sabedoria, Dalci? É tão difícil, porque a gente ainda não tem a evolução necessária para ter essa sabedoria toda que vamos galgar ao longo do processo. E aí nós temos que ter essa consciência que nós ainda somos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos, estamos sujeitos à expiação. Expiamos hoje, ou colhemos hoje o que plantamos no passado. Mas a boa notícia é que hoje nós temos a possibilidade de semearmos para o futuro, ou somos os artífices da nossa vida futura. Se a minha vida atual não está boa, não estou feliz, está puxado, como diz a moçada, né? Vamos ter essa resignação de falar, bom, se está puxado, está tão difícil, porque eu fiz uma semeadura equivocada lá atrás, no passado. Mas eu não preciso ficar choramingando, lamentando o que eu fiz no passado e que eu estou sofrendo hoje. Eu posso e devo já começar a fazer a minha semeadura do futuro. Então, o que eu vou semear hoje para que na minha próxima existência minha vida seja mais leve, mais tranquila, não tão puxada como hoje, né? E aí, vamos lembrar da orientação do Mestre Jesus, do vigiar e orai. Muita gente fala orai e vigiai, mas não é não, viu? Jesus falou foi o contrário. Vigiar primeiro. Vigiar vem antes do orai. Porque muita gente não vigia, fecha os olhos e ora, quando abre os olhos, roubaram tudo. Bom. Não vigiou o suficiente, no sentido aí metafórico, né? Então nós precisamos vigiar o quê? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que vão gerar as nossas atitudes. E aí sim, estando vigilantes nesse sentido, orar sempre. Orar para pedir mais discernimento, mais força, mais sustentação, para fazermos escolhas mais acertadas, cada vez mais. E no livro Fonte Viva, Emmanuel vai nos falar sobre esse vigiar e orar da seguinte forma: devemos vigiar e orar para não cairmos em tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então está difícil, está puxado, mas vamos resistir, porque os aguilhões da resistência, por pior que sejam, por mais dolorosos que sejam, ainda serão muito melhores para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, do que os narcóticos da queda que teremos lá na frente, por não termos resistido. Então, com essa fala de Emmanuel, a gente encerra a nossa reflexão desses 3 princípios fundamentais da doutrina, que são 3 leis, sábias e justas, como colocamos no início, e que devemos estar sempre atentos a elas. O quanto estamos evoluindo, como estamos usando o nosso livre-arbítrio e o que nos acontece hoje relacionado à causa e efeito. As nossas fontes de pesquisa, para quem quiser aprofundar o estudo em casa, né, o capítulo 11 todo da Gênesis, viu, gente? Deve ser estudado, porque é uma hipótese de Kardec. O livro dos Espíritos da Gênesis, Evolução em 2 Mundos, no Mundo Maior e Caminho da Luz. Então, são livros que nos dão aí um conhecimento mais aprofundado sobre esses 3 princípios fundamentais da doutrina. Eu agradeço à casa por mais essa oportunidade, pelo convite, que nós possamos estar ainda em breve aqui, viu, Nájila, para falar dos próximos princípios. Os princípios são 15, e nós temos que dar conta de falar desde até dezembro. E que possamos estar sempre dispostos, né, a essa busca, ao estudo aprofundado da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Que o Mestre nos abençoe hoje e sempre. Obrigada.